Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gilberto Júnior, sou pós-graduado em matemática, professor universitário e você está no seu lugar, no Reflexões Matemáticas, onde você vai aprender a trabalhar a matemática de uma forma um pouco mais intuitiva, em que a intuição auxilie todo o conhecimento que você já tem. Faço um convite especial a você no vídeo de hoje, que a gente discuta as generalizações matemáticas. Vamos bater um papo sobre algo que eu considero bastante importante, que pode ser útil para você: generalizar certas questões em matemática. Considere, por exemplo, o triângulo pitagórico 3, 4, 5. A hipotenusa ao quadrado, 25, ela pode ser desmembrada como sendo 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Pergunta: será que eu posso aplicar essa identidade entre catetos e hipotenusa para quaisquer que sejam os triângulos retângulos? Claro que podemos. É exatamente o teorema de Pitágoras, que diz que qualquer que seja o triângulo retângulo de catetos B e C e hipotenusa A, então o enunciado que nós comumente conhecemos hoje é: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então temos um exemplo de uma generalização. Vou te convidar a voltarmos no tempo, pelo menos aqui. Vamos voltar a outubro de 2016, quando foi realizado o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional 2017. ENA 2017 Profmat. E vamos fazer novamente um exercício de generalização e mostrar a implicação desse tipo de abordagem matemática. A questão número 1 dessa prova traz o seguinte problema de geometria euclidiana plana. Ele te fornece um quadrado de lado 1, todos os quatro lados medindo 1, e um quadrado menor inscrito de acordo com a seguinte configuração: cada vértice do quadrado menor intercepta o lado do quadrado maior num ponto que dista x do vértice do quadrado maior, de acordo com essa configuração. Ou seja, mais uma vez, é importante que fixemos bem essa geometria. Um quadrado de lado 1, dentro desse quadrado, um quadrado escrito onde cada vértice do quadrado menor intercepta o lado do quadrado maior em um ponto que dista x do vértice. Ou seja, cada lado do quadrado maior ele vai ser dividido em dois segmentos, x e 1 menos x, porque o lado do quadrado é igual a 1. Pergunta da questão: qual é o valor de x para que a área desse quadrado interno seja a menor possível? Qual é o valor de x para que a área seja a menor possível? Vamos discutir aqui o gabarito oficial. Como consta no gabarito oficial? Ele determina o valor da hipotenusa do triângulo retângulo formado, porque os quatro triângulos retângulos formados nessa geometria, eles possuem catetos x e 1 menos x. Portanto, a partir do cálculo do valor da hipotenusa, que ele chama de L, ele faz umas estimativas e chega à conclusão de que se x for igual a meio, o ponto médio do quadrado maior, essa hipotenusa terá o menor valor e, consequentemente, a área vai ser a menor área possível. Então, a alternativa de resposta é aquela em que o x é exatamente 1 sobre 2, o ponto médio do quadrado maior. Aqui segue o meu convite. Vamos generalizar essa questão. Ao invés de considerar um quadrado de lado 1, vamos considerar um quadrado de lado L, e o que eu vou te fornecer de novo, de diferente da resolução oficial, é uma forma alternativa de resolver essa questão. Então vamos lá. Ao invés de um quadrado de lado 1, vamos considerar um quadrado de lado L. Agora observa bem o meu raciocínio, que certamente você vai concordar. Para que a área desse quadrado interior, para que a área desse quadrado inscrito tenha o menor valor possível, esses triângulos retângulos formados têm que ter área máxima. Por quê? Porque eles tendo área máxima, é como se eles comprimissem o quadrado de modo que ele tenha área mínima. Então vamos lá. Quais são os catetos desses triângulos retângulos formados? São catetos medindo x e dessa vez é L menos x. Portanto, a área de um triângulo retângulo, você pode simplesmente calcular o produto desses catetos e dividir por 2. Por quê? Porque no triângulo retângulo, um dos catetos pode ser a altura. Fazendo as devidas contas,
multiplicando x por L menos x e dividindo por 2, que é a área do triângulo retângulo, nós vamos ter xl menos x ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Ou seja, a área de um desses triângulos é uma função do segundo grau, uma função quadrática, cuja parábola é voltada para baixo e, portanto, nós temos um ponto de máximo. Parábolas com concavidade voltada para baixo, temos um ponto de máximo, onde o x do vértice e o y do vértice são os valores que caracterizam esse ponto de máximo. Fazendo os cálculos, você vai concluir que o x do vértice é L sobre 2. Ou seja, para que esses triângulos tenham área máxima, de modo que o quadrado tenha área mínima, o ponto de intersecção tem que ser exatamente L sobre 2, ou seja, o ponto médio. Entenderam? Generalizamos a questão. Se fosse para enunciar um teorema, poderíamos escrever assim: dado um quadrado de lado L, determine a posição de intersecção de um quadrado inscrito de modo que ele tenha área menor. E aí, seguindo com todo esse raciocínio que nós discutimos aqui, você chega à conclusão de que tem que ser no ponto médio. Sabe o que é interessante dessa questão? É que a gente pode estender isso para outras figuras, não somente para quadrados. Por exemplo, um triângulo equilátero inscrito dentro de um outro triângulo equilátero para que ele tenha área menor. Um pentágono inscrito dentro de um outro pentágono, e assim por diante. Se você trabalhar essa forma de generalizar as questões, você vai concluir que, para que você tenha área menor ou área maior, o ponto de intersecção tem que ser o ponto médio. No caso da questão que estamos discutindo aqui, existe uma outra consequência bem interessante. Que consequência é essa? Sabendo que o quadrado maior tem lado L, a área do quadrado maior é L ao quadrado e a área do quadrado menor é L ao quadrado sobre 2. Ou seja, tem duas consequências importantes. Para que a área menor do quadrado menor seja a área tem área mínima, o ponto de localização tem que ser no ponto médio. E além disso, o valor da área é a metade da área do quadrado maior. Bem legal, né? Precaução. Não façam isso, não tentem fazer isso durante uma prova. É óbvio, você não pode fazer isso durante uma prova, num processo seletivo. Você tem que trabalhar toda essa preparação em um momento preparatório. Você tem que trabalhar o seu poder, a habilidade que tem dentro de você de generalizar, segue mais uma precaução, certas questões, principalmente de geometria euclidiana plana. Se você treinar previamente, adquirir essa habilidade de generalizar, você pode chegar numa prova e, se tiver uma questão dessa natureza, você rapidamente identifica a generalização e pá, ponto médio. Vamos passar para outra questão? Resolvemos de uma forma muito rápida e precisa, baseada na teoria, o que é mais importante. Se você chegou até aqui, se você é novo, você é nova no canal, peço a gentileza de que você se inscreva, assine o sininho de notificações, deixe seu like e faça comentários e sugestões, para que a gente traga cada vez mais o conteúdo matemático de qualidade aqui para o canal. É isso aí, espero que gostem, assistam o vídeo pausadamente, façam suas anotações, e vocês certamente vão chegar à mesma conclusão do que eu. Grande abraço e até o próximo vídeo.